Vamos então aqui na questão 5. Essa questão eu acho ela muito legal, né? E um erro muito comum é o pessoal querer fazer regra de 3, né? Então você já deve ter visto aí o enunciado ali. Falou aí, né, o proprietário do hotel divide os gastos com o café da manhã em duas partes. Então isso aqui é outra grande sugestão de enunciados que você como vestibulando tem que saber reconhecer. Um pedaço são gastos fixos e outro pedaço é gasto por hóspede. Né? Então veja que, em outras palavras, ele está dizendo que um pedaço depende de alguma coisa, que é o gasto por hóspede, e outro pedaço não depende de nada, que é o gasto fixo. Isso se parece muito com a ideia de função do primeiro grau, né? Porque tem um termo independente, né, o coeficiente linear, e tem outro termo, que é o coeficiente angular, que está de mão dada com o x. Então isso aqui é uma sugestão muito forte aí para você que resolve questões. Então ele perguntou aqui quanto é que ele gasta para 30 hóspedes. Então, algumas pessoas querem fazer regra de 3, né? 40 hóspedes gasta R$ 300. 30 hóspedes vai gastar quanto? Se ela fizer essa conta, tem uma alternativa para ela marcar. Ela vai marcar essa alternativa e errou, né? E errou. Então isso aqui é interessante. Vamos primeiro fazer do jeito correto e depois vamos raciocinar aí o motivo desse erro. Né? O motivo desse erro é muito importante estar na sua cabeça. Então, essa questão aqui, você é como se ele estivesse me dando 2 pontos, né? Como se ele estivesse me dando 2 pontos. Você tem que escolher, né, se os gastos vão ser X e a quantidade de hóspedes Y, ou se a quantidade de hóspedes vai ser X e os gastos vão ser Y. Tanto faz o que você escolher, né? Eu vou decidir aqui, então eu vou chamar aqui que os gastos é Y, tá? E vou dizer que a quantidade de hóspedes é X. Eu escolhi assim, podia ser o contrário. Mas veja que quando eu escolho assim a pergunta dele, 30 hóspedes, então ele está perguntando X igual a 30. Se eu tivesse escolhido o contrário, e ele perguntasse 30 hóspedes, então ele estaria me perguntando Y igual a 30, né? E saber qual é a resposta quando Y é igual a 30. Então tem que ter esse bom senso aí. Então, eu vou seguir aqui, né, sempre que possível, fazer pela ideia da tangente, né? Então vamos pensar que eu tenho 2 pontos aqui, né? Um ponto é 40 em x e 300 em y. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é 100 em x e 450 em y. Então vamos descobrir quem é o nosso coeficiente angular. Então, para a gente descobrir esse nosso coeficiente angular, a gente bota a variação do y. Então, veja, do 450 para 300, né, eu vou fazer daqui para cá, tá bom? De baixo para cima. 450 menos 300, isso vai dar 150, né? Vou até botar step by step aqui, não custa nada, né? Sempre eu lembro do Vladimir Parente, sempre fazer step by step. Então, 450 menos 300 é a variação do y, 100 menos 40 é a variação do x, né? Seguindo o mesmo sentido de baixo para cima. Então, significa que o meu coeficiente angular será 150, que é 450 menos 300, né? Dividido para 60. Então, aqui a gente dá uma simplificada, né? Simplifica o zero com o zero, porque é como se fosse vezes 10 em cima, vezes 10 embaixo, né? Fica 15 sobre 6. E depois simplifica por 3. Então, vai dar 5 sobre 2. Então, isso aqui que é o nosso coeficiente angular. Significa, então, que a minha reta, veja que eu sei que isso é uma reta, porque ele falou dos gastos fixos e do gasto por hóspede, né? Então, me deu uma boa sugestão de reta. Ela é assim, ó, 5 sobre 2x mais b. Né? Eu ainda não sei quem é o meu termo independente, o meu b. E agora, para eu descobrir o meu b, eu jogo algum desses 2 pontos lá dentro. Então, vamos jogar o de cima, né? Então, o y vai dar 300. E no lugar do x, eu jogar 40. Então, 5 vezes 40 sobre 2, tá bom? Mais b. Então, aqui a gente simplifica o que tem para simplificar, né? O 2 simplifica com 40, então vai ficar 5 vezes 20 mais b. Veja que 5 vezes 20 é 100, o 100 passa subtraindo, então significa que o meu b vai dar 200, né? Então agora eu descobri que a minha reta ela é 5x sobre 2 mais 200. Né? Então veja que como a minha resposta, né, o meu y, é o meu gasto, o que essa equação está dizendo para mim? Que 200 são meus gastos fixos, né, quando eu tenho 0 hóspedes,
E a cada hóspede eu estou gastando 5 sobre 2 a cada hóspede. Ou seja, 2,50 por hóspede, né? A mais que eu gasto. E aí a pergunta dele era quando os hóspedes fossem 30, né? Ou seja, o x igual a 30. Quanto é que é o meu y? Então eu pego o meu y e vou descobrir quando o meu x é igual a 30, né? Então a gente faz essa conta aqui. Então ao fazer essa conta, a gente vai simplificar aqui, né, o 2 com o 30, que vai dar 15. Então vai ficar 5 vezes 15 mais 200. E aí, então, para finalizar nossa continha, 5 vezes 15 vai dar 25, vai 2, 5, 6, 7, vai dar 75 mais 200, né? Ou seja, no fim das contas, isso é R$275 com 30 hóspedes. Se eu não me engano, se você fizer regra de 3, você chega na letra A, né? Então esse aqui seria o jeito correto de fazer. Outra maneira seria fazer pelo sistema, né? Tudo bem, faz lá, joga no lugar do x 40, no lugar do y 300, depois 100, 450 e faz o sistema. Tudo bem, não tem problema. Vamos chegar na mesma resposta. E agora vamos raciocinar por que a regra de 3 dá errado, né? Então a regra de 3 dá errado porque nós temos um termo independente. O fato de nós termos um termo independente faz com que a variação de y e de x não seja direta ou inversamente proporcional, porque tem um cara somando ali. Pedro, eu não entendi nada. Vou te dar um exemplo aqui. Então, vou até trocar a cor, né? A questão a gente já terminou. Vamos só raciocinar isso. Imagina aqui que eu te dei uma função f de x, ela é igual a 3x, tá bom? Isso aqui é a minha função do primeiro grau. Só isso, 3x. Se eu te pergunto quanto é que é f de 2, você substitui x por 2. Então vai dar 3 vezes 2, que é 6. Aí agora eu vou quadruplicar esse valor de x. Vou quadruplicar o 2. Se eu quadruplicar o 2, vai virar 8, né? Que é 2 vezes 4. Quanto é que é f de 8? Aí você joga 8 ali, vai dar 3 vezes 8, que é 24. Note que quando eu quadrupliquei o meu 8, eu quadrupliquei o meu 6. Quadrupliquei a resposta. Isso significa que são coisas diretamente proporcionais, né? Quando eu dupliquei uma, eu dupliquei a outra. Se eu triplicar uma, eu triplico a outra. Se eu multiplicar uma por 10, eu multiplico a outra também por 10. Tá bom? E assim segue. Se eu quiser dividir o meu 2 por 2, aí eu vou dividir o meu 6 por 2. Mesma ideia. Mas, se eu pego uma outra função que tem um termo independente, por exemplo, pegar g de x vai ser igual a 3x mais 1. O fato de ter esse mais 1 aqui faz com que agora a variável x e y não sejam mais diretamente proporcionais, né? Não tem uma proporção bem bonitinha. Veja, vamos testar. Quanto é que é g de 2? G de 2 seria 3 vezes 2, que é 6, mais 1, 7. Aí agora eu vou quadruplicar o meu 2. Quadruplicar o 2 é calcular g de 8. Então vamos ver qual é a resposta. Então g de 8 seria 3 vezes 8, que é 24. 24 mais 1 é 25. Veja que eu quadrupliquei o meu 2, multipliquei ele por 4, né? O 2 virou 8, mas eu não quadrupliquei o meu 7. Porque 7 vezes 4 era para ser 28. E aqui deu 25, né? Opa, perdão, eu calculei errado isso aqui, né? O G de... Ah, não, tá certo. 24 mais 1, 25. É isso mesmo. Então, eu quadrupliquei a variável x, mas acabou que a variável y não ficou quadruplicada também. Tá bom? Então, essa aqui que é o problema, né? Então, nesse caso aqui, como a gente tem um termo independente, a gente não pode fazer a regra de 3. Né? Inclusive, regra de 3 é uma coisa que eu evito ao máximo falar para os alunos e, inclusive, isso é ensinado, pelo menos foi ensinado na minha faculdade. Né? Atualmente, eu sou acadêmico de matemática, licenciatura na UFRE, que é a Federal de Roraima. E uma das coisas que a gente lê por lá é evitar ensinar aluno regra de 3. Porque aluno acha que regra de 3 é o salvador do universo e quando ele não sabe fazer uma conta, ele quer fazer regra de 3 sem entender nada. Né? A ideia da matemática é fazer você ser um cara entendido, você desenvolver a sua cabeça, né? E não simplesmente ideias mecânicas. A regra de 3 é uma ideia mecânica. Você não entende profundamente o que está acontecendo, você só aplica a ideia, né?
Não à toa, quando a gente vai para a regra de 3 composta, a gente também só decora, porque a ideia ali é bem profunda. É uma proporção bem profunda que está acontecendo. Então, os alunos normalmente não entendem, eles estão só aplicando, né? Mas tá, isso foi só uma ideia extra aí da questão. Vamos seguir nossa vida.